Legal. Se a pessoa audaciosa é uma pessoa destemida. Agora, quando a gente estuda os ensinamentos da Kabbalah nessa semana, a gente entende que existe uma audácia, que ela pode ser uma audácia de uma prepotência, e que essa audácia talvez ela não é positiva, mas existe uma outra audácia que ela é preenchida de Kedushá. Kedushá é sagrado, santidade, santificado, abençoado, enfim. É uma audácia que ela é sagrada. E essa audácia sagrada, ela é fundamental para que a gente possa evoluir na nossa conexão com Deus. Vamos entender melhor isso. Eu vou contar uma história para vocês, e essa história, ela vem do Talmud. E nessa história, é contada que tinha um homem que se chamava... Como é que ele chamava? Nakdimon Ben Gurion. Olha o nome dele, né? Nakdimon Ben Gurion. Um nome super estranho. E esse homem era um homem muito rico, que vivia em Jerusalém, na época do Templo Sagrado. E ele sabe que está chegando uma época do ano, um dia muito poderoso do ano, que muitas pessoas iam chegar em Jerusalém, muitas pessoas iriam viajar para Jerusalém para fazerem a sua conexão espiritual por lá. E a verdade é que há muito tempo não chovia em Israel, e ele precisava de água, e na verdade todas aquelas pessoas precisariam de água, e ele toma a responsabilidade para si de que ele deveria proporcionar água para todos, mas ele não tinha água. Ele não tinha nem como pegar água, porque não tinha água em Israel. Então ele vai para um outro homem muito rico de uma outra cidade, e ele pede, fala assim, olha, vou fazer um acordo com você. Eu preciso de água, são 12 tanques, vamos colocar assim, não sei exatamente a medida, mas eram 12 grandes tanques de água para poder oferecer para todas aquelas pessoas que iam chegar em Jerusalém para fazerem as suas conexões espirituais. Eu preciso proporcionar água para essas pessoas. Você que tem muita água, eu te peço, então, para que você compartilhe essa água, você vai me emprestar essa água, e na data X eu te devolvo esses 12 grandes tanques de água. E se por acaso eu não te devolver, fica tranquilo que eu te devolvo 12 moedas de prata, que valiam muito dinheiro naquele momento, e eu te devolvo com 12 moedas de prata. Fique tranquilo, você vai receber então de volta através de água ou através dessas moedas. E aí o que acontece? Ele passa um ano inteiro, então ele pega essa água, ele consegue oferecer para todas as pessoas que estavam chegando, passa o tempo, chega no dia do combinado com esse homem, com o vizinho, da cidade vizinha, né? E o ano inteiro, gente. Passou um ano e durante o ano inteiro não choveu em Israel. E aí ele chega no dia de manhã, vem um mensageiro desse homem rico que emprestou água para o Nakdimon, e ele diz o seguinte, olha, o meu chefe mandou vir aqui para pedir as moedas de volta. Ele sabia que não tinha chovido em Jerusalém por todos aqueles meses. Então ele diz o seguinte, olha, eu quero que você, então, agora me pague. Se não choveu, sinceramente, não choveu todo esse tempo, agora que não vai chover. Então é melhor você me dar os tanques de água, você não vai conseguir me dê as moedas, né? Aí ele olha e fala, mas a gente ainda tem o dia inteiro. Fala pro teu chefe voltar mais tarde. Aí o cara fala, nossa, que maluco esse Nakdishon, muito louco ele, né? Mas tudo bem, vou voltar lá. Fala pro chefe, o chefe fala, mas nossa, como assim? Ele não vai conseguir me devolver a água. Como que ele tá me falando para esperar até o final do dia? Ele não tem água para me oferecer. O que ele faz? O homem, o Nakdishon, que pediu a água emprestada, ele começa a rezar. Ele começa a rezar, ele começa a rezar, ele começa a rezar. Chega metade do dia, vem de novo o mensageiro. Cadê? Cadê as moedas? Você não tem água, cadê as moedas? E aí, o que ele faz? Mais uma vez, ele diz, por favor, pode esperar. Ainda não acabou o dia. Quando está perto do final da tarde, mais uma vez o mensageiro chega e ele fala pela terceira vez, o dia ainda não acabou. Fala para o teu chefe que até o final do dia ele vai ter o que foi prometido. Ele vai para o templo sagrado e ele
faz uma oração para o Criador. E a oração que ele faz é o seguinte: Deus, você sabe que isso que eu fiz foi por você. Você sabe que eu não fiz isso para mim e nem mesmo para minha família. Se eu pedi essa água, foi por você. E essa é a oração dele. Nesse momento, começa uma chuva torrencial. Chove, 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 chove. E essa chuva preenche todos aqueles túneis, sei lá como fala, de água. E aí ele vai para devolver essa água para o homem da cidade vizinha. Quando o homem da cidade vizinha vê aquelas águas, ele fala assim: nossa, realmente a sua conexão com Deus é muito forte. Não tem outra explicação. Só pode ser o Criador, só pode ser Deus que fez isso para você. Então ele diz: sim, é verdade, mas o vizinho ainda fala: tá quase no final da tarde. E como é que eu vou saber que essa água que caiu dessa chuva realmente caiu durante o dia do nosso acordo? E se essa água, na verdade, não tiver caído depois do pôr do sol? Então, o nosso acordo já não faz nenhum sentido. Eu quero as minhas 12 moedas de prata, porque talvez já passou do horário. Então, o homem, mais uma vez, ele entra em um estado profundo de oração e ele fala: Criador, mostra para ele o quão forte você é. Mostra para essa pessoa que você é bom. Eu quero que isso seja um exemplo para todos de quão bom é o Criador. Então, naquele momento, olha que coisa maluca. Ele pede, né? Traz o sol de volta. O Criador traz o sol de volta para mostrar que ainda era dia. O que essa história tem a ver com a nossa vida? Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Quando a gente ouve essa história, presta atenção que Nakdishon, que é esse homem, que tem esse nome diferente, Ben Gurion, esse homem, ele teve absoluta certeza, absoluta fé, desde o início até o final. Quantos de nós, quando a gente está exaustos, quando a gente já está nos últimos segundos do último tempo, a gente olha e fala: será que está na hora de desistir? Quantos de nós duvidamos no meio do caminho? Porque as coisas estão um pouco difíceis para a gente. Porque nem tudo está saindo do jeito que nós planejávamos. A primeira coisa que a gente precisa aprender com isso foi esse lugar forte dentro do coração dele. Que Nakdishon disse: eu sei e eu vou até o último segundo. Essa história me lembra uma outra história que acontece na época de Pessah, que tem um outro homem com um nome muito diferente, que era o Nachshon Ben Aminadav. E Nachshon, é esse o nome dele, ele está na frente do Mar Vermelho, antes do mar se abrir, e ele começa a caminhar, ele se joga no mar. E ele anda, e a água vai subindo, e quando a água já está aqui no nariz, que ele vai tomar uma respiração, que essa água pode entrar e afogar ele, o mar se abre. E os cabalistas dizem que na nossa vida nós precisamos seguir. E muitas vezes a gente não vai saber o que vai ter do outro lado. Muitas vezes a gente não vai saber, a gente não vai visualizar o próximo passo depois do que eu estou dando. Mas a gente tem que focar nesse passo de agora. Nakdishon, que é esse da história do poço de água, né? Ele teve a certeza, a fé inabalável de seguir em frente. Ele teve a fé inabalável de que ele precisava continuar e ter a certeza até o último segundo. Quantas vezes nós caímos na nossa própria dúvida? Quantas vezes nós duvidamos? Porque tá difícil. Você fala: eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de empresa, ou eu quero mudar de carreira, eu quero seguir um novo caminho. Você pode até olhar e falar: eu quero. Mas os primeiros obstáculos que aparecem,
Quantos de nós duvidamos? Quando a gente fala de audácia, essa audácia, da onde ela vem? Ela vem de uma conexão que nós precisamos desenvolver no nosso coração, de olhar para as situações da nossa vida e dizer, aqui dentro eu estou seguro, na minha conexão com Deus eu estou seguro, eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a duvidar. Por mais que as coisas não estejam claras, por mais que você esteja dando o próximo passo sem ver o que vem depois, nós precisamos confiar. Essa confiança, ela vem de uma outra expressão, e é uma expressão em hebraico, que é bitachon. Bitachon é a confiança, nós precisamos desenvolver a nossa confiança. E lembre-se que a confiança, gente, ela muitas vezes não está baseada em nenhum tipo de prova, em nenhum tipo de evidência. Porque essa confiança, essa fé, ela vem de um lugar onde nós não estamos vendo e mesmo assim nós confiamos. Mas, infelizmente, muitas pessoas ficam esperando as evidências para que então elas confiem. E se nós ficamos esperando as evidências, nós nunca vamos criar as evidências. Vocês estão entendendo? Se nós ficamos esperando as evidências, nós nunca vamos criar as evidências. Esse azut de Kedushá é uma força dentro de nós, onde você olha para as situações da sua vida, e eu até coloquei como uma subchamada, né, da nossa live, que é como você pode de verdade dar um basta em situações que você não aguenta mais viver, em problemas que você não aguenta mais lidar com eles. Como que se dá um basta nessas coisas? Se dá um basta com azut de Kedushá, com audácia sagrada. A audácia sagrada significa você olhar para os problemas da sua vida e, ao mesmo tempo, você ter a plena certeza, e você chega naquele ponto em que você fala, eu tenho a plena certeza de que, nesse momento, eu não tolero mais um outro caminho. Eu não tolero mais esse sofrimento, eu não tolero mais essa falta, eu não tolero mais essa carência, eu não tolero mais essa escassez, eu não tolero mais essa tristeza, eu não tolero mais viver em sofrimento. No momento que nós dizemos, eu não tolero mais, as coisas se abrem. Quando essa história do poço, né, do Talmud, ela fala pra gente exatamente sobre uma audácia de falar, tá, mas espera aí, quantas vezes a gente não pensa assim, né? Ah, não, mas se Deus me colocou nessa situação é porque eu preciso estar nela. Ah, não, então se Deus não mandou água do céu, então é porque eu preciso pagar essas 12 moedas. É porque não era para vir água. Se Deus me colocou nesse relacionamento e eu tô triste nesse relacionamento, é porque é assim mesmo. Sabe, quantas vezes eu já ouvi gente... alunos meus e pessoas conhecidas falando, mas relacionamento é assim, né? 10 anos depois, já não tá mais aquele amor, aquelas coisas, mas é assim mesmo, né, Yael? Quem falou que é assim? É assim porque você aceitou que é assim? Ah, não, mas é que, sabe, eu já não tô mesmo, mas já passou muito tempo nessa empresa, tal, eu já não tenho mais aquela vontade, sabe, de fazer acontecer e tal. Uhum. Será mesmo, gente, a visão da Kabbalah sobre Deus é um Deus amoroso, é um Deus de puro amor, que pela pura vontade de compartilhar o bem com a gente, ele criou esse mundo e nos criou. Então, se nós fomos criados para receber tudo que tem de bom do Criador, será mesmo que Deus quer que você sofra? Ah, não, a gente tem que aceitar e tem que aceitar, porque, sabe, eu não sou mais tão feliz aqui, ou eu não sou, sabe, eu tenho que aceitar, eu tenho esse problema de saúde, já me acostumei, tem que aceitar, simples assim, entendeu? Se Deus está me mandando isso, eu tenho que carregar esse problema. Como eu ouvi esses dias, essa é a cruz que Deus me deu, eu tenho que carregar essa cruz, eu ouvi de uma aluna. Tem certas cruzes que a gente tem que carregar, ela disse. Que visão é essa de Deus que a gente criou?
É como se a gente acreditasse que realmente Deus nos faz sofrer. Ele nos colocou nesse mundo para que nós sofrêssemos. Essa não é a visão de Deus. Não é a visão que eu aprendi a ter com a Kabbalah. Que bom! Porque Deus é amor. E isso significa que Deus quer nos dar experiências de amor, mas Ele não pode tirar de nós o livre-arbítrio. Ele não pode simplesmente pegar e falar, não, agora a partir desse momento você não pode mais. Muitas vezes o Criador fica dando espaço. E esse espaço, em muitos momentos, a gente precisa sentir aquele incômodo dentro da gente. Você vai sentir aquela dor dentro de você, a ponto de você falar, eu não tolero mais. Eu não quero mais. Eu não aceito mais. Vai ser diferente. A gente joga para Deus uma responsabilidade que é nossa. Nós precisamos ter essa audácia sagrada de olhar para as situações da nossa vida que nós estamos em sofrimento e dizer, eu não aceito mais. Eu não vou aceitar assim porque está vindo desse jeito. Eu quero algo diferente para mim. E a verdade é que enquanto a gente não assume as rédeas desse lugar diferente, onde você fala, eu não aceito mais isso, eu quero outra coisa, né? Enquanto a gente não assume essas rédeas, nós vamos constantemente pensar que é isso que Deus quer para nós. Deus quer que eu sofra. Deus quer que eu viva esse tipo de situação. Será? Será? Que Deus malvado é esse que a gente aprendeu a acreditar? Então, Deus nos dá espaço. O Criador nos dá espaço. Para quê? Nos dá espaço para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos decidir o que nós queremos. Infelizmente, algumas pessoas, muitas pessoas, podem ficar uma vida inteira aceitando certas coisas porque elas acreditam que esse é o fardo que Deus deu para elas seguirem para o resto da vida. Elas têm que sofrer. Não é. Não é. Sim, todas as situações que vêm para a nossa vida nos dão a oportunidade de evoluir. Evoluir como, Yael? Evoluir para aquele momento que você vai dizer, isso eu não tolero mais. É aquele momento em que você vai olhar para uma situação na sua vida e você vai dar um basta. Você vai colocar um ponto final. Não ficar esperando Deus livrar você. E esse basta e esse ponto final, a gente pode ver em grandes histórias e grandes pessoas que já passaram pela Terra. As pessoas que conseguiram realmente trazer uma luz para esse mundo, para mudar o curso da nossa história. Eu não sei qual é o teu caminho, mais uma vez, religioso. Então, dependendo daquilo que você acredita, dependendo da sua formação religiosa ou espiritual, você vai acreditar que é uma pessoa, ou que é outra pessoa, ou outra pessoa, que é a sua referência. Mas a gente precisa, coloca o nome que você quiser para essa referência, mas a gente precisa entender que essas pessoas que vieram antes de nós, e elas alcançaram um estado de consciência, elas alcançaram esse estado de consciência para nos provar o que nós podemos fazer com a nossa vida. Todas as pessoas que trouxeram uma mudança para o mundo tiveram esse azut de Kedushá, essa audácia sagrada. É a audácia de você olhar para certas situações e falar, eu vou quebrar esse sistema, porque esse sistema não está bom. Esse sistema não está bom na minha família, esse sistema não está bom na sociedade, esse sistema não está bom na minha vida. E eu não vou aceitar. Nós não estamos nesse mundo para sermos passivos. Quem assistiu a minissérie Segredos da Kabbalah, que inclusive ela vai sair do ar hoje, 11h59 da noite, tá, gente? Então, se você não viu alguma parte dela, você ainda pode ver. Tá aberta aqui no meu canal do YouTube. Mas eu falo para vocês sobre os 4 estágios da evolução humana. Eu vou aprofundar mais isso no curso KPD, que começa na semana que vem, tá? Que inclusive, as inscrições estão abertas até 11h59 também de hoje, tá? Depois desse horário, fecham as inscrições, não tem mais, tá bom? A aula começa já na quarta-feira. Então, eu falo com mais profundidade sobre esses 4 estágios da nossa evolução humana. No curso, eu falei na minissérie. E o primeiro estágio é o estágio passivo. É o estágio em que a gente simplesmente acredita que é assim, que a vida tem que ser, eu tenho que aceitar. Eu tenho que simplesmente aceitar. Porque se isso veio para minha vida, eu tenho que aceitar.
Eu tenho que aceitar. Tudo bem, você tem que aceitar, mas quem disse que você tem que aceitar a tal ponto de criar uma identidade tão profunda com isso na sua vida que você decide que você não vai mais mudar? Eu tenho que aceitar que a vida é assim. Não, você não tem que aceitar que a vida é assim. Você tem que aceitar que tem certas oportunidades de crescimento para você e crescer com elas. Você entende? Essa é a chave, essa é a mudança fundamental para a gente aqui. Não é aceitar e simplesmente abraçar o seu caos e ficar constantemente ali falando, ai, tá quentinho aqui o meu caos assim, é assim mesmo, a vida é difícil, eu posso aceitar que eu tenho esse problema de saúde, eu posso aceitar que meu relacionamento é uma porcaria, eu posso aceitar que é assim mesmo, que a relação com os meus filhos não é boa, eu posso aceitar, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar que o meu trabalho é assim mesmo, ou que eu não sou reconhecida, ou que eu simplesmente não tenho um aumento, ou que na empresa eu estou sempre sobrevivendo, pagando funcionário e nunca conseguindo tirar o que é meu, que eu deveria também receber. Então, assim, existem muitas coisas na nossa vida que a gente pode simplesmente aceitar de forma passiva. E esse é o lugar onde nós não podemos estar. Por quê? Pega qualquer pessoa que você admira, que trouxe algo poderoso, transformador para esse mundo, num contexto espiritual ou em qualquer outro contexto. Essas pessoas foram audaciosas. Nós precisamos aprender a desenvolver uma audácia sagrada. E essa audácia sagrada significa exatamente a gente olhar para as situações da nossa vida, olhar para dentro e falar o que dentro de mim que eu não aguento mais. Qual é o pensamento que você não aguenta mais sustentar? Pensamentos que você se coloca para baixo, que você não é bom o suficiente, que você tem certas coisas que nunca vão acontecer com você, certas coisas que você quer para você estão muito distantes, que você tem mesmo que aceitar as coisas como elas são. Quais são os pensamentos que hoje em dia estão limitando a sua vida e que você precisa ter a audácia de dizer não mais? Não mais. Eu simplesmente não aceito mais. Eu vou contar para vocês a minha história pessoal com essa audácia sagrada, porque alguns que já me acompanham há mais tempo, talvez já saibam dessa história minha, mas talvez alguns não. E foi muito importante para mim ter esse conceito de azul de Kedushá num momento da minha vida que eu estava muito infeliz com o meu trabalho. Então, quando eu era mais nova, muito tempo atrás, eu trabalhava como modelo. E, inclusive, estava com uma carreira em ascensão como modelo, estava trabalhando muito, pegando muitos trabalhos. Depois de ficar muito tempo sem conseguir trabalho nenhum e acabar lá, toda essa busca espiritual me ajudou muito a fazer uma virada de chave, entender o meu valor. E no momento que eu consegui entender quem eu era, qual era o meu propósito, eu comecei a aplicar os conceitos da Kabbalah na minha vida, eu comecei a ter uma virada gigante de chave. E resultados, inclusive, muito expressivos que eu não imaginava há pouco tempo antes disso tudo acontecer, né? Eu estava num lugar onde eu nunca trabalhava, eu quase nunca pegava, mesmo trabalho que eu fazia, não vinha dinheiro, sabe? Era muito pesado, era muito difícil. Até que eu comecei a fazer essa mudança interna e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a fazer muitos trabalhos, ser chamada para trabalhos e ganhar um bom dinheiro com isso. Eu fiquei muito feliz. Comecei a ser chamada, inclusive, para viagens para o exterior, para trabalhar como modelo fora, no México, em Miami, Milão. E aí, o que acontece é que mesmo depois dos resultados, eu ainda não estava feliz. E, infelizmente, diferente do que eu esperava que fosse acontecer, eu deitava na cama antes de dormir e eu punha a cabeça no travesseiro e eu falava, o que está acontecendo comigo? Deve ter alguma coisa de errada comigo. Porque eu esperei tanto tempo por isso e agora, enfim, isso está acontecendo na minha vida e eu não estou feliz. O que está acontecendo? O que tem de errado? Resumindo, eu fui para o México, eu ia ficar morando lá um tempo, eu fiquei muito doente no México. E eu tive uma experiência mesmo, muito profunda espiritual. Eu já estava em contato com a Kabbalah, já estudava Kabbalah há alguns anos. E eu me vi de fora do meu corpo. Nesse momento que eu me vi de fora do meu corpo, eu falei para mim o seguinte, eu não quero voltar. Eu não quero voltar para esse corpo, eu não quero voltar para essa vida. E no momento que eu falei isso, no dia seguinte eu acordei e eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Falei, gente, o que aconteceu comigo? Eu pedi para Deus essa vida, era tudo que eu queria. Eu demorei para conseguir isso, agora eu tô aqui. E eu falo, e eu não quero mais? Eu devo estar maluca, eu tô me sabotando. Mas já não fazia mais sentido aquela vida mesmo para mim.
Voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha não tinha trabalho nenhum, porque ninguém estava me esperando voltar, porque de fato eu tinha ido para ficar no México, depois eu ia passar outras temporadas em outros países. E aí, quando eu chego no Brasil, sem trabalho, estava numa época muito poderosa do ano, que é em Áries, no mês de Áries, lua cheia de Áries é Pêssar, e durante ali, em volta daqueles dias muito poderosos, eu comecei a fazer vários trabalhos voluntários, porque eu não tinha trabalho, então eu fui fazer trabalho voluntário. Falei, bom, vou ajudar outras pessoas, então, eu já tinha esse conhecimento da Kabbalah, e eu me lembro muito bem, até um momento icônico, que eu estava ajudando na cozinha, na preparação de um jantar, inclusive. E eu comecei a cortar cenoura, e durante aquele trabalho voluntário, eu tive um pensamento muito forte, muito profundo com Deus. Eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não tô entendendo nada. Eu, sinceramente, não tô feliz. Tava sentindo, assim, que eu tava no fundo do poço. A gente tinha passado por uma série de coisas. Eu tive alguns anos muito intensos de expansão mesmo de consciência, mas por muita dor. Situações desafiadoras, um problema de saúde sério, sabe? Que eu tive bulimia, distorção de imagem. Eu tava muito triste comigo, sabe? Ninguém podia imaginar, né? Porque lá estava eu, linda e maravilhosa nas fotos, e ao mesmo tempo super infeliz. Tinha passado por uma situação de abuso, tive essa situação no México, que realmente foi uma experiência muito profunda, onde eu fiquei muito doente, eu estava muito debilitada, estava muito magra, também por conta das minhas questões alimentares, muito, muito magra. E eu lembro de falar assim, eu não estou entendendo nada, mas, Criador, eu não estou feliz. Se tiver um outro caminho para mim, abre uma porta até sábado. Isso era uma quinta-feira. Eu falei, Deus, abre uma porta para mim até sábado. E eu lembro muito do quão forte foi essa oração, do quanto eu entreguei. Eu falei, eu não sei o que tem para mim, se eu ainda tiver que estar nesse caminho como modelo, se eu ainda tiver algo para fazer aqui, eu sinto que eu já não tenho mais o que fazer aqui, mas se eu ainda tiver que estar aqui, tudo bem, mas do fundo do meu coração, se tiver um outro caminho para mim, abre uma porta para mim até sábado, que eu não aguento mais me sentir como eu me sinto. Eu não aguentava mais, eu sentia que eu estava completamente desconectada de mim. Era uma desconexão muito profunda da minha alma. E eu falei, se tiver um outro caminho, me abre essa porta. E quando foi sábado, eu recebi o convite. Realmente, completamente inesperado. Ninguém sabia dessa oração. Foi uma coisa muito íntima entre eu e Deus. Não falei para ninguém sobre isso. Chega no sábado, eu recebo um convite que foi, de verdade, não fazia o menor sentido, me chamando para trabalhar nessa escola de Kabbalah que eu trabalhei durante muitos anos, né? E que eu sou muito grata, inclusive, por tudo que eu vivi lá. E isso, gente, é o que nós estamos falando sobre a audácia sagrada. A audácia sagrada é você olhar para uma circunstância, olhar para uma situação da sua vida e você dizer, eu estou disposta, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo. Se tiver algum lugar melhor para mim, se tiver algo melhor para mim que eu não sei, que eu não posso ver, eu abro mão de tudo. Eu estou disposta. Olha o que o Nakdishon meu Deus do céu, eu já misturei a história de Pessa com essa história do poço agora, os nomes, Senhor do céu. Nakdishon, Ben Gurion. Olha o que ele disse, né? Com a história do poço. Criador, eu estou fazendo isso por você. Você sabe que eu não estou fazendo isso por mim. É você se deixar de lado no sentido não de que você não tem valor, mas é você ter uma conversa, esse lugar dessa audácia sagrada, gente, é uma oração no nosso coração que você fala, Criador, eu estou disposta, estou disposto a viver o melhor. E se o que eu estou vivendo não é bom, você sabe que eu não vou fazer isso por mim. Eu estou fazendo isso por você. Deus, Criador, eu estou fazendo isso por um bem maior. Eu abro mão, se tiver um lugar mais importante, um lugar melhor de eu estar aí, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar, gente. O movimento que eu fiz foi completamente contraintuitivo. Quando eu decidi abrir mão, e isso me chamaram no sábado, na segunda-feira eu fui fazer um encontro com a dona da minha agência, na época, né, quando eu era modelo, então eu trabalhava em uma agência, eu tinha um contrato com uma agência, e eu falei, eu vou quebrar os meus contratos. Aqui no Brasil, México, Miami, Milão, vou fechar tudo.
Ela olhou para mim e falou, você tá maluca? A gente tem trabalhado há tanto tempo para isso dar certo, você queria tanto isso, como assim que você vai abrir mão de tudo? Eu falei, eu vou. E eu tinha status naquele momento, eu tinha dinheiro, que era uma coisa que eu queria muito, né? Há muito tempo eu estava esperando por isso. Eu tinha trabalho, eu tinha uma vida ocupada até então, porque antes minha vida era super, sabe, não tinha trabalho, então era uma vida super ociosa, né? Antes de começar a ganhar muito bem, trabalhar muito. Eu falei, vou abrir mão de tudo. Tem um lugar, gente, no nosso coração, tem um lugar onde a gente precisa exercitar essa audácia sagrada, essa audácia de dizer, eu quero algo diferente para minha vida, eu quero algo melhor. E eu vou dar um passo ilógico. Gente, eu dei um passo tão ilógico. Sabe, a proporção financeira da onde eu saí naquele momento para onde eu comecei de novo nessa escola de Kabbalah, para fazer um trabalho, assim, extremamente simples. Era uma coisa que era completamente simples. Eu lembro que eu arrumava as salas para os alunos virem estudar. Era isso que eu fazia. Era coisa, assim, mais simples. E eu fazia com um sorriso daqui até aqui. Eu colocava os papéis, as canetas, eu colocava água na sala, eu ia fazendo as meditações e orações pelos alunos para que eles pudessem expandir a consciência deles durante aquelas aulas. E eu me sentia como se eu fosse a própria professora. E eu não ia dar aula, porque eu estava ali, nossa, começando mesmo, né? E eu tô contando essa história para vocês, gente, porque tem momentos da nossa vida quando você quer dar um salto, e você tem no teu coração essa certeza de que você quer algo melhor da tua vida, que você está disposto a dar esse salto, nós vamos precisar sacrificar certas coisas. Sacrificar coisas que, no fundo, nem estavam fazendo bem pra gente. Sacrificar coisas que talvez colocavam você em um lugar e que muitas vezes o orgulho não quer fazer a gente sair daquele lugar. Pro meu orgulho, pro meu ego, era maravilhoso. Eu estava conquistando tudo que eu queria, trabalhando com marcas incríveis que eu admirava, que eu estava esperando trabalhar há tanto tempo. Estava ganhando dinheiro com aquilo, estava ganhando reconhecimento. Eu estava numa agência incrível, sabe? Até que, enfim, meu nome começou a crescer dentro do mercado. Gente, era tudo o que eu queria. Só que quando a gente chega num lugar e você percebe que, vivendo aquela experiência, você não está feliz, quanto de orgulho e quanto de ego você vai sustentar para manter uma imagem? Quanto de ego, quanto de orgulho, quanto da sua paz você vai entregar só para manter um status, só para manter um nome, só para manter um reconhecimento das pessoas? De que vale a gente viver para os outros e se esquecer de si? De que vale a gente fazer os outros felizes, olhando para a gente, porque a gente está num lugar que, teoricamente, é incrível aos olhos deles, se você não está feliz? É preciso a gente desenvolver dentro de nós esse lugar onde a gente usa essa audácia de falar. São duas coisas. Uma é a humildade de falar, tá bom, talvez eu vou ter que dar um passo para trás. Eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Verdadeira Identidade, né? E ela tá com inscrições fechadas agora, só ano que vem a gente abre turma, é um grupo pequeno de pessoas, porque eu acompanho lado a lado ali o crescimento deles, né? E é impressionante. A hora que chega um ponto da mentoria e que os alunos precisam tomar uma decisão de uma mudança, criar projetos para a vida deles, né? Projetos, assim, para o futuro, o que eles querem viver, etc. E como, às vezes, pode ser difícil isso, porque tem certas pessoas que querem fazer mudanças e querem fazer mudanças há muito tempo, mas por puro ego, por puro orgulho, por puro reconhecimento, pelo meu Deus, olha tudo que eu construí, vou deixar para trás. Mas não faz feliz. Se não te faz feliz, para que sustentar? E aí, o se não te faz feliz, para que sustentar, tem situações que você vai falar, e eu lembro que eu falei para Deus naquele momento, né? Se eu ainda tiver alguma coisa importante para fazer como modelo, né? Se eu ainda tiver que estar nesse caminho, se esse for o caminho para mim, eu vou em frente. Eu não vou desistir. Eu não sou uma pessoa de desistir. Eu não vou desistir. Mas, se esse não for o meu caminho, eu vou continuar seguindo num caminho paralelo. E isso, gente, vai, em alguns momentos, vai demandar a gente sacrificar o nosso próprio ego. Vai demandar, se você tá brigado com seu marido, com a sua esposa, por exemplo, vai demandar você virar e falar, me desculpe, perdão, não foi legal o que eu fiz. Vai demandar um sacrifício
da nossa pequenez. Essa é a verdadeira batalha, esse é o verdadeiro trabalho que nós temos nesse mundo. Nós diminuirmos a presença da nossa pequenez nas nossas escolhas. Todos nós temos uma pequenez. Eu falo mais sobre isso no KPDE, tá, gente? Que é o Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Todos nós temos isso, mas a grande questão é qual a intensidade que isso tem nas tuas escolhas, de fato. Porque enquanto a gente dá poder para o nosso próprio ego, para a nossa própria pequenez, ele cresce. E às vezes ele cresce tanto que você já, depois de sei lá quanto tempo, já nem lembra mais quem você é, já nem lembra mais o que você queria. Porque você permaneceu em certos lugares por puro orgulho. Você deixou de pedir desculpas por puro orgulho. Você deixou de seguir em frente, dar o próximo passo, confiar em você por puro orgulho e medo do que as pessoas iam falar. Ai, será que alguém vai dizer que eu comecei do zero de novo? Ai, meu Deus. Gente, nós precisamos então, desenvolver essa audácia sagrada. E essa audácia sagrada significa, então, você simplesmente olhar e falar, eu não aceito mais. O que na sua vida você não aceita mais? E eu vou dizer para você o seguinte, não adianta você dar a boca para fora. Porque do fundo do meu coração, naquele momento, eu disse, eu estou disposta a abrir mão de tudo. Eu não fazia a menor ideia do que isso significava. Eu nunca imaginei que 3 dias depois, 2 dias depois, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, no terceiro dia. Eu nunca imaginei que naquele sábado alguém ia me fazer um convite como esse, um convite sério, de um compromisso de trabalho. Tipo, não fazia o menor sentido. Mas se você abre o teu coração, você está disposto a estar aonde você precisa estar para a tua evolução. E você tem a audácia de dizer, eu não vou aceitar de forma passiva as coisas que eu não estou feliz na minha vida. Eu quero mais. Eu estou disposto e estou disposta a mais. A hora que a gente faz isso, a gente abre as portas espirituais. Só que a gente precisa confiar. E precisa ter uma entrega no coração. É isso que eu quero dizer para vocês. Precisa ter uma entrega real no teu coração de falar, eu estou disposto, eu estou disposta a ir até o fim. E nós temos essa força. Tem uma história que fala, acho que é uma história do Baal Shem Tov. É uma história do Baal Shem Tov, que fala sobre um aluno dele, ou seja, um aluno que viveu muito depois, foi um discípulo da linhagem do Baal Shem Tov. E esse discípulo, ele tem uma intuição de que ele precisava ir até um vilarejo, e que ele deveria, nesse vilarejo, rezar, levar outros estudantes, outros professores, mestres de Kabbalah, eles deveriam ir para esse vilarejo ao lado. E ele segue essa intuição, eles chegam lá de madrugada, 3 da manhã, e eles começam a cantar, dançar e cantar e dançar e cantar e dançar e cantar e dançar no centro da cidade, eles fazem o maior barulho, e as pessoas da cidade vão acordando e estão achando primeiro que é um incêndio, elas ficam preocupadas, e aí elas olham que, na verdade, esses homens todos rezando, estavam muito felizes, eles estavam levando muita alegria para aquela cidade, eles estavam cantando, cantando e cantando, até que as pessoas se contagiam com aquela alegria toda deles, e eles cantam e dançam junto com todos agora do vilarejo, todos acordam, vão dançar com eles, e no final da manhã, no final da noite, né, no início da manhã, quando eles, né, vão, enfim, seguir a viagem deles, um homem chega para esse homem que teve a intuição, né, um homem que morava no vilarejo, chega para esse aluno da linhagem do Baal Shem Tov e fala, então, eu preciso te contar uma coisa. Há 100 anos atrás, olha isso, o menino era uma criancinha naquela época. E o Baal Shem Tov, há 100 anos atrás quase, o Baal Shem Tov veio aqui nesse vilarejo. E ele disse que alguém, 100 anos depois, viria nesse mesmo vilarejo e faria a mesma coisa que ele fez. Ele veio, chegou 4 horas da manhã e aqui ele cantou e dançou, e cantou e dançou, e ele trouxe alegria e ele levou toda a energia do vilarejo. As pessoas estavam muito tristes, eles estavam passando por grandes dificuldades, e o Baal Shem Tov veio e trouxe essa alegria, e isso ajudou a nossa cidade, o nosso vilarejo a seguir em frente. E o Baal Shem Tov me disse que 100 anos depois iria chegar uma pessoa aqui, e que essa pessoa iria ser um grande mestre, e ele iria trazer toda essa alegria que o vilarejo precisa mais uma vez para poder dar um próximo passo de evolução. O que essa história fala para a gente? Essa audácia que a gente está falando
ela não é a primeira vez que ela... Quando você fala, nossa, mas eu vou ser audacioso assim, quem sou eu? Mais uma vez, Deus colocou esse fardo na minha vida. Deus me trouxe essa situação. Deus me... Presta muita atenção nisso que eu vou dizer. Antes de você, não pense que você é o único. Não pense que você está sozinho, sozinha. Antes de você, já vieram outras almas que, inclusive, tiveram profunda audácia a ponto de quebrar sistemas extremamente escassos, sistemas de pactos que nós tivemos no passado, de sofrimento, de escassez. Nós já tivemos grandes líderes espirituais que vieram para esse mundo antes de nós e que alcançaram. Pega essa história do Nakdishon Ben Gurion. Pega a história dele. O que ele fez? Ele usou a audácia sagrada. Para quê? Para quebrar um decreto. Ele não ficou passivo e falou, ai meu Deus, é assim, se não tem chuva, é porque é para ser. Não, ele falou, não tem chuva, vou fazer ter chuva. Eu vou rezar, Criador, você sabe que eu não estou fazendo isso por mim, Criador, você sabe por quem eu estou fazendo isso. Mostra para eles que você é bom. Mostra para eles que você é bom. Você precisa começar a usar essa audácia e falar a mesma coisa. Criador, mostra para as pessoas que você é bom através de mim. Cria milagres na minha vida para que as pessoas possam ver o quão bom você é. Quando eu conto essa história para vocês, eu conto algumas histórias minhas, né, ao longo das aulas e encontros e tal, e lives. Eu não conto essas histórias para mostrar de alguma coisa que eu sou que algo especial aconteceu comigo. Nossa, porque a Yael, às vezes eu recebo essas mensagens de vocês, não, a Yael é iluminada. Gente, essas histórias todas, elas são para mostrar o quanto Deus é bom. Elas são para mostrar o quanto o Criador é bom. E se ele é bom para mim, ele é bom para você. Eu não tenho nada de especial e de diferente de nenhum aluno, de nenhuma pessoa que está me acompanhando aqui nessa live ou que vai assistir essa live no futuro. Nada. Nada. A única coisa que eu tenho de maravilhoso dentro desse caminho é uma profunda fé que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E eu sei disso de vidas e vidas e vidas que eu trago isso. Deus é bom. Deus é bom. E se Deus é bom, ele não quer que você sofra. Só que você precisa decidir que você não vai mais sofrer. Você precisa decidir que o caminho do sofrimento não é o seu. E quando a gente toma essa decisão, nós abrimos os portões dos céus. Porque Deus está esperando que a gente tome a decisão da nossa felicidade. Nós estamos aqui para criar uma vida feliz de verdade. De verdade. Não é para aceitar mais ou menos, não é para ficar comendo migalhas. Deus quer nos dar o pão inteiro. Mas para isso, nós precisamos estar abertos a receber. E isso significa você ter, primeiro, a audácia de dizer, eu não aceito menos do que o bom, do que o incrível, do que o que Deus tem para compartilhar comigo. Eu não aceito menos. Essa audácia de dizer, eu quero mais. E a humildade de dizer, eu estou disposta a abrir mão da minha própria pequenez. E se eu precisar perder o reconhecimento, ou as pessoas vão me julgar, ou vão me criticar, ou vão falar que eu tô louca, etc. Quantas vezes vocês acham que eu já ouvi comentários de... Porque vocês gostam de Kabbalah, né? Mas tem gente que acha que eu sou uma louca porque eu ensino Kabbalah. Tem gente que vai olhar e fala assim, nossa, mas o que você faz? Como assim? O que você ensina? Você ensina macumba? Eu já ouvi isso. Então, assim, né, brincadeiras à parte, eu já ouvi coisas desse tipo e, assim, nem todo mundo ama tanto a Kabbalah quanto a gente conhece, né? E é uma coisa diferente eu trabalhar com isso. Então, a questão é, a gente, essas horas, é olhar e falar, nossa, que bom que essa pessoa tá quebrando o meu ego, sabe assim, falando, nossa, mas o que é isso? O que importa? O que importa é tão incrível ensinar Kabbalah. Eu tenho tanta paixão por fazer isso, eu amo tanto falar disso com vocês e a gente crescer juntos nesse caminho, que, sinceramente, podem ridicularizar o quanto for, não tem problema. Então, a gente tem que estar disposto a, sim, deixar nossa pequenez de lado, sabe? Deixar a nossa pequenez morrer. Isso é um trabalho que a gente precisa exercitar, não é do dia para a noite, mas é um trabalho que nós precisamos exercitar. A gente fala muito disso, tanto nas lives, nos cursos, né, pagos também. Qualquer um desses caminhos você pode se desenvolver espiritualmente. Claro que no KPDE, que é o curso, né, que a gente vai começar na quarta-feira, a gente tem exercícios, é uma jornada com começo, meio e fim, no sentido que tem todo um conteúdo programático amarrado, então é um passo a passo mesmo, com exercícios, com experiências para vocês durante as semanas, né, então a cada aula você tem uma
reflexão para casa, uma prática espiritual muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosas para você começar a implementar na sua vida. Então, as aulas, elas são profundíssimas, são imersões mesmo, né? Os nossos encontros, a gente tem 6 semanas de programa. Então, os nossos encontros são verdadeiras imersões de 2 horas a cada semana, onde a gente tem um conteúdo profundo de Kabbalah, a gente vai pegar um tema a cada semana, a gente vai aprofundar, tem exercícios. Então, assim, é realmente uma forma estruturada e guiada para que você possa ir direto ao ponto, para que você possa realmente ter clareza do que fazer para ter uma transformação mais rápida e significativa com a Kabbalah. Então, deixo aqui esse convite para vocês, tá? É o último momento aqui de eu fazer esse convite para vocês, porque a gente vai fechar as inscrições às 11h59. Então, a gente vai começar a turma na quarta-feira. E realmente é um programa, assim, transformador. Os conceitos que eu ensino no KPD foram os conceitos que transformaram profundamente a minha vida. E eu vou ter uma alegria gigante de compartilhar isso com vocês também. Fora todos os presentes que vocês vão ganhar, vocês ganham 4 presentes super especiais para quem entrar nessa turma. Vocês vão ter o planner cabalístico, que ele é atualizado mês a mês com a consciência, a energia de cada mês, o que você precisa estar ciente, calendário cabalístico para saber qual é a paraxá da semana antes mesmo da nossa live. Você tem a consciência dos dias de poder, tem uma série de meditações e orações nesse planner cabalístico que você pode fazer. São meditações e orações em hebraico, porque o hebraico tem uma vibração de consciência que a gente trabalha muito com a Kabbalah, que é muito poderosa. Eu explico isso, está escrito no planner. Vocês vão ganhar o meu método meditação completo, um curso completo com várias técnicas de meditação, para você ter a sua autonomia ao meditar, para você desenvolver maior produtividade no seu dia a dia, diminuir a ansiedade, para você ganhar maior clareza mental. Então, o método meditação é um curso maravilhoso, vocês ganham ele de presente. Vocês ganham 7 meditações cabalísticas, que também já estão gravadas, tudo isso já está lá na plataforma, tá? Vocês vão ganhar a imersão da mentoria Verdadeira Identidade sobre prosperidade e abundância, que vai ser um encontro pelo Zoom também de 3 horas, onde a gente vai passar ali um tempo juntos para falar sobre prosperidade e abundância com exercício, com reprogramação de consciência de escassez, para conectar mesmo com a prosperidade e abundância. E vocês vão ganhar R$500 de desconto, que é a última turma do ano e também a última turma com o preço que a gente está agora, que é 850 à vista ou 12 vezes de 84,83. É a última vez que o curso vai estar com esse preço, tá? No ano que vem ele vai mudar, o preço vai aumentar, tá? Então, assim, é a última oportunidade que vocês têm com esse valor e com todos esses bônus, tá? Então, gente, vai ser uma enorme alegria para mim ter vocês presentes. E essa semana a gente fez, então, o nosso encontro de inspiração semanal, agora no domingo. O grande objetivo da nossa semana, então, gente, é nós focarmos em trabalhar essa audácia dentro de nós, né? Olhar para as situações da nossa vida e falar, Criador, eu decreto que isso mude. Eu não tolero mais isso. Isso vai mudar na minha vida. Eu decido que isso não vai mais ser assim. Eu não aceito mais isso. E quando você chegar nesse lugar, e eu precisei chegar no fundo do poço para falar isso, eu decretei e falei, mais fundo eu não vou, chega, daqui é só para cima. Eu não aceito mais, eu quero uma mudança, eu não aguento mais viver desse jeito. No momento que a gente vira essa chave, a gente consegue realmente abrir grandes portões de luz e de consciência e de novos caminhos para nós. Mas lembrem-se, você não precisa fazer isso sozinho. Quem vai tá constantemente com você são todas as almas que vieram antes de você e que tiveram a audácia sagrada e que conseguiram colocar isso em prática. Você não precisa trazer essa energia sozinho para o mundo. Você pode só de você se lembrar, quando a gente ouviu a história do Baal Shem Tov, por que ele falou? Olha, fala para ele que eu já estive aqui. Fala para esse aluno 100 anos depois que eu já estive aqui. Por que ele diz isso? Para que esse aluno lembrasse que ele não estava fazendo isso sozinho, que ele tem suporte espiritual de todos aqueles que vieram antes dele. Então, não sei qual é a sua referência espiritual, como eu disse, né? Não sei se você tem um caminho religioso ou não, mas independente de qual seja a sua fonte, a sua conexão, né? A sua referência, a fonte é Deus, mas a sua referência. Lembra que para você admirar essa pessoa que veio antes de você, esses grandes líderes, esses grandes sábios que passaram pelo nosso mundo, lembra que se eles um dia tiveram a audácia sagrada
de quebrar um decreto e dizer eu não aceito mais, você também pode fazer isso. E eles só vieram para mostrar para a gente aquilo que nós podemos fazer. Então, que a gente possa se lembrar. Nós estamos aqui para fazer isso. Nós viemos para o mundo para a gente trazer uma luz para esse mundo, para a gente quebrar barreiras. Você só precisa confiar no seu poder de fazer isso, porque se Deus te colocou aqui, é para você viver feliz. Se você está vivendo em sofrimento, tem alguma coisa errada. A gente normalizou o sofrimento, mas embora ele seja comum, ele não é normal. Não é normal viver em sofrimento. Normal é viver feliz, tá bom? Então, queridos, é isso que eu queria deixar para vocês. O link de inscrição para o KPDE. Onde está o link de inscrição para o KPDE? Para quem ainda não entrou, deixa eu pegar aqui só. Aqui. Eu vou compartilhar o link aqui para vocês. Cadê? Achei. Então, olha só. Alunas aqui, queridas, falando. Ó a Lari falando. São maravilhosas as aulas, indico a todos, é transformador. É um caminho sem volta. Só façam se tiver oportunidade. Maravilhoso, é isso, Lari. Obrigada, minha querida. É isso. Ó, Maria Lua, querida, ó, curso que foi um divisor de águas na minha vida. Verdade, gente. Verdade. Que bom que vocês estão aqui, pessoal. Que bom. Então, para quem, por acaso, eu vou fechar a live, se o link não estiver mais aqui, vai lá no meu Instagram também, eu vou deixar na descrição o link também para vocês se inscreverem. Lembrem-se, são 9 e 7 da noite. Até 11h59 vocês podem se inscrever ainda, tá bom? Então, estamos aqui para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, tanto eu, a Camila do meu time, a gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, tá bom? Mandem mensagens, pode mandar mensagem no direct que eu vou estar atenta aqui, que às vezes eu tenho recebido mensagens perguntando coisas, então eu tô aqui para responder vocês, tá bom? Então, um beijo, boa noite, nos vemos na quarta-feira, espero que todos vocês, encontro vocês na quarta. Um grande abraço, e para as alunas veteranas, vocês também, viu? Para quem não sabe, gente, alunos antigos, durante um ano, têm a oportunidade de continuar assistindo as aulas ao vivo de outras turmas. Então, as meninas, se estiverem disponíveis na quarta-feira, Maria Lu, a Lari, eu vou esperar vocês também para essa turma nova que está começando, tá bom? Vem para dar apoio aí para o pessoal novo que está chegando, tá? Beijo para vocês e a gente se vê então na quarta-feira ou na nossa próxima live, que vai ser na sexta-feira, 12:30, tá? Beijo, gente!